lá em Salmos 100, versículo 4. Vamos ler todos juntos? Em uma só voz, bem bonito, com toda a força. Vamos lá? Amém. Vamos continuar adorando, exaltando e bendizendo o nome do Senhor Jesus. Levantar tua beleza, então contemplar, com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, por que estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, por que estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar, com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, por que estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, por que estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. 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 Aleluia, glória a Deus. Nós vamos continuar louvando ao nosso Deus, declarando o quanto o nosso Deus é bom e o quanto o Senhor é fiel nas nossas vidas e está presente aqui em nosso meio. Então, nesse momento, eu convido os irmãos para cumprimentar a pessoa que está do seu lado, desejar um ótimo dia, uma ótima noite, declarar que Jesus te ama e nós também. Vou contar tua bondade.
E mesmo quando estou em meio à escuridão, o teu amor reluz e acende o coração. Incomparável Deus, não me abandonará, não posso acreditar. Cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim, cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim, Com meu coração eu proclamarei que tu és bom, Na tribulação eu me lembrarei que tu és bom, Com meu coração eu proclamarei que tu és bom, Na tribulação eu me lembrarei que tu és bom, Cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, tu és bom pra mim. Cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim, Vamos orar? Louvado seja o teu nome, Pai. Engrandecido seja o teu nome. Entramos por essas portas para adorar ao Senhor, para exaltar o teu nome, porque tu és o único merecedor da nossa adoração. Obrigada porque o Senhor tem demonstrado a tua bondade dia após dia. E por isso nós cantamos, nós louvamos ao Senhor. Seja exaltado nesta noite, Pai. Seja engrandecido nesta noite. E que o nosso coração esteja contrito para ouvir a tua voz. Que seja manifestado nesta noite o teu poder, a tua glória. Em nome de Jesus oramos. Amém. amém. Os irmãos podem se assentar. A nossa irmã Solange está com a palavra. Boa noite, graça e paz. Eu separei um vídeo interessante, né, bem propício ao Dia das Crianças, falando sobre um projeto que é muito utilizado dentro do Jesus Transforma, é Crianças para Jesus. Vamos ver esse vídeo.
que nós possamos continuar orando para as nossas crianças, né? Muitas crianças também com sede também de conhecer a Deus. E a criança, a gente pode observar, né? Aquela ingenuidade, aquela maturidade, né? E aproveitar nós que conhecemos o Senhor Jesus Cristo, ir com as boas novas para elas. Não permitir que o mundo as pegue, que nós possamos estar levando Jesus para elas. Amém, querido? E com esse coração alegre, vamos continuar cultuando ao Senhor? Vamos levantar agora um momento de você cultuar com suas ofertas e seus dízimos. Amém. Como a irmã Solange disse, nós agora estaremos com o momento ofertório, momento de você ofertar e dizimar na casa do Senhor, que você possa se sentir à vontade para vir aqui à frente e depositar o seu melhor para Deus. Mas se você não tiver o que entregar em espécie, entregue ao Senhor a sua melhor adoração, porque é isso que Ele merece, de fato. Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensinar em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Que vem nos abraçando. Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és, e ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, e Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, e ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor.
entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Nós reconhecemos, e ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Senhor Jesus, tome um lugar de honra, Pai amado, nas nossas vidas. Que o Senhor possa, Pai amado, se manifestar aqui em nosso meio, continuar a se manifestar aqui em nosso meio, porque a Tua presença aqui, ela é real. E nós sentimos, Pai amado, a Tua presença, nós sentimos a Tua bondade, nós sentimos o Teu amor, e nós queremos Te agradecer por isso. Nesse momento, Pai amado, nós Te entregamos a Ti os dízimos e ofertas que foram depositados aqui no Teu altar. Que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um que depositou, Pai. Que o Senhor possa proteger, livrar, Pai amado, de todo mal. Mas também da mesma forma abençoa, Pai amado, aqueles que não puderam, Pai. O Senhor sabe cada coração, o Senhor conhece, Pai. Muito obrigada por tudo, Senhor. Nós Te entregamos também esses missionários em campo, que estão proclamando a Tua palavra. Que o Senhor possa usar a vida de cada um, cuidar, Pai amado, e que eles possam estar sempre dispostos a fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus, continua a falar aqui em nossos corações. Essa oração que nós Te fazemos. Amém. Amém, os irmãos. Guarda-nos e aguça os nossos ouvidos para estarem atentos ao que o Santo Espírito falará, que certamente alcançará vidas para a glória do Senhor Jesus. Nós agradecemos a Ti, Pai, pela vida de cada um dos nossos irmãos em Cristo. Também os nossos amigos, os nossos convidados, aqueles que nessa noite vieram buscar a Tua presença. Gratos somos e felizes estamos porque, em obediência, aceitamos a Tua vontade sobre as nossas vidas. Usa-nos cada vez mais. Por isso fala também, Senhor, cada vez mais. Assim oramos, gratos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Que alegria poder receber você aqui nessa noite de adoração, essa noite na presença do Senhor, oportunidade que nós temos mais uma vez de rever os nossos queridos, de estar aqui te recepcionando. Certamente você passou pela porta da igreja, recebeu um abraço, recebeu um aperto de mão, recebeu uma palavra amiga. Você é muito bem-vindo, é muito bem-vinda. Esta é a casa do Senhor Jesus. A Terceira Igreja Batista se alegra em poder te acolher, em poder te abraçar, em poder recepcionar você, independente de como você esteja. E o nosso compromisso não para só aqui, neste lugar, neste dia, neste momento, nesse instante de celebração. O nosso compromisso, ele prossegue adiante. E isso se reflete naquilo que nós realizamos dia após dia. E o desejo de alcançar vidas e fazer dessas vidas discípulos de Jesus permanece constante no nosso coração e viva na nossa mente. Vivo na nossa mente esse desejo poderoso de Deus. É por isso que nós, mais uma vez hoje, queremos aqui ter um momento muito especial. Quero convidar a nossa irmã Elaine. Tradicionalmente, nós aqui, durante o nosso culto, logo na abertura, temos o que já carinhosamente adotamos e recebemos como o minuto do silêncio. Irmã Elaine não está sozinha, ela vem acompanhada hoje de sua filha, Luísa,
e estarão juntas mais uma vez, nos ensinando algumas palavras, ou quem sabe frases. Não é? Precisamos avançar na língua brasileira de sinais. Nosso compromisso de evangelizar os surdos permanece. Então, você que conhece alguém que tenha esta condição, nós queremos incentivar você, queremos inspirar para que o seu coração se sinta movido a levar esses nossos queridos que têm problema de audição, ou talvez não escutem nada, são totalmente surdos. Nós queremos anunciar Jesus Cristo para eles também. Então, como uma degustação de como poderemos fazer isso, hoje, mais uma vez, nossa irmã Elaine, acompanhada da Luísa, estarão nos conduzindo no momento, no minuto do silêncio. Fiquem à vontade, irmãs. Boa noite, irmãos. Realmente, precisamos avançar, né? Eu trouxe aqui 6 verbos, e com esses verbos a gente pode formar frases, sim. Tá? Vamos estar aprendendo alguns esses sinais, né, que a gente utiliza muito na igreja. Tá? Vamos lá. Sinal de servir. Servir. Ó, sinal assim, ó, de servir. Então, se a gente fosse falar servir ao Senhor, como que a gente faz? Servir ao Senhor. Servir ao Senhor. Um sinal também muito fácil e que a gente usa muito, aprender. Aprender. Ó, aprender. Aprender. Aprender a palavra de Deus, né? Aprender a Bíblia, ó. Sinal de Bíblia, como que é? Ó, livro de Deus. Então, aprender. Outro sinal, também muito fácil, conhecer. Conhecer, ó. Conhecer. Conhecer. Estudar. Estudar a palavra, né? Estudar, ó. E o último sinal é aceitar. Aceitar a Jesus. Aceitar, ó, as 2 mãos, aceitar. Como que ficaria? Aceitar a Jesus. Aceitar a Jesus. Tá bom? Amém, glória a Deus. Vamos aplaudir? Amém. Isso, isso. Na língua brasileira de sinais, é assim que nós aplaudimos, não é? Graças a Deus. Queridos, as nossas crianças hoje foram presenteadas por Deus com um culto muito especial. E neste exato momento, elas já iniciaram a atividade delas aqui no nosso salão, no andar de cima, já estão lá celebrando ao Senhor com muita alegria. Hoje, nós, batistas, também celebramos o dia da criança e particularmente das nossas crianças que estão conosco na igreja. Então, com certeza, o coração de cada papai, de cada mamãe está também em festa, está em celebração. Quero aproveitar a oportunidade para incentivar você que é pai, você que é mãe, a trazer o seu filho para que possa cultuar ao nosso Jesus Cristo. É importante nós pensarmos sobre isso, eu sou pai, porque há uma ordem de Jesus para que deixem vir as crianças até a presença dEle. Portanto, diante desse compromisso, nós não podemos falhar. Em obediência a Jesus, nós conduzimos os nossos filhos à presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Porque sabemos que caminhando ao lado dela, elas não vão se afastar dos caminhos do Senhor. E é a própria Bíblia que diz, ensina o menino no caminho. Não é, vai menino, segue. Não, é caminhar ao lado dele, ao lado dela. Ensina ao menino no caminho em que ele deve andar. Então eu quero felicitar aos pais que têm assumido esse compromisso com Jesus e têm acompanhado os seus filhos
à presença do Senhor. Glória a Deus por isso. Quero fazer menção de que ontem nós tivemos aqui um workshop de louvor e adoração, mais especificamente na área dos backing vocals, os vocais da igreja. Com certeza vocês já perceberam hoje um cuidado a mais que os cantores tiveram aqui à frente. Não é? Quando aqui louvaram ao Senhor, vocês puderam perceber o sorriso de cada um deles. Não é? A alegria sendo demonstrada, porque o Jesus que é apresentado é esse Jesus que transforma, que traz vida, que muda a realidade das pessoas e que promove uma perspectiva nova de realizações na vida de um ser humano. Por isso, hoje, nós tivemos aqui um período de louvor abençoado. Você gostou do louvor de hoje? O louvor tocou o seu coração? Tá? Semanalmente é assim. Mas devido ao que aconteceu aqui ontem, foi um pouquinho mais. Foi um pouquinho mais. E daqui para frente, nós vamos ser grandiosamente abençoados pelos nossos cantores, pelos músicos. Já estou na expectativa de na semana que vem a próxima equipe que vai cantar aqui, já estou vibrando de alegria aqui, aguardando esse momento. Quarta-feira no nosso culto também, o louvor será uma bênção. E você é convidado para estar conosco, para participar aqui na quarta-feira do nosso culto que tem como tema celebrando a recuperação. Glória a Deus por isso. E eu gostaria agora de convidar você que trouxe a sua Bíblia a fazer uso dela. Se você não trouxe a sua Bíblia com você nessa noite, eu quero te dar uma carona conosco também aqui na nossa projeção. Não perca essa carona, porque pode ser para alguém uma carona que vá levá-la para a vida eterna, para a salvação. E hoje nós queremos dar sequência na segunda mensagem da série de mensagens, Jesus, o verdadeiro. Mas como assim, Jesus, o verdadeiro? Sim, o tema da nossa mensagem tem este título, Jesus, o verdadeiro. E queremos denotar essa perspectiva de conhecimento da verdade a respeito de Jesus, porque o perigo de um Jesus personalizado é muito grande. Um Jesus que atenda à visão particular de alguém. É muito grande que ocorra na mente das pessoas uma percepção assim. Adotam uma figura do Jesus que se adeque à sua perspectiva pessoal. Por isso nós entendemos, diante da palavra do Senhor, a importância de conhecermos o Jesus, mas o Jesus verdadeiro. Desde a semana passada, nós estamos aqui conversando e aprendendo juntos o perigo de estarmos vivendo nesta era, neste período histórico tão conturbado, tão individualista. Porque nessa era, todos nós gostamos de adaptar as coisas para o nosso jeitinho. Por acaso você é assim? Você gosta de colocar, adaptar as coisas, ajeitar as coisas, para que se adequem à sua necessidade? Nós vivemos numa era tão estranha, que até a fé tem sido adaptada para a necessidade e perspectiva das pessoas. Frente à sua condição social, ela ora Jesus de um jeito. Frente às suas tendências comportamentais, ela identifica Jesus de outro jeito. Então nós vivemos num período histórico em que todos nós temos uma tendência de adaptar as coisas, inclusive a nossa fé. Eu falo para vocês
que o mundo pós-moderno, este momento em que nós vivemos, gosta de moldar Jesus conforme os seus próprios gostos, conforme os seus valores pessoais. Por isso, nos parece que foi criado um Jesus de conveniência. Um Jesus que eu coloco numa caixinha e ele é meu somente. Ele faz o que eu quero, quando eu peço, e dou inclusive ordens para ele. Um Jesus que não confronta, porque hoje qualquer pessoa confrontada é um perigo falar a verdade, mesmo falando com amor. As pessoas não querem ser mais confrontadas. Então, cria-se um Jesus permissivo. Um Jesus que apenas conforta as pessoas. Aquele Jesus que se abaixou e fez um chicotinho lá de frente para o templo e espantou os cambistas. Esse Jesus ninguém quer. E não reconhece essa personalidade de Deus. E é nesse sentido que as pessoas querem um Jesus que aceita tudo. Um Jesus maleável. Um Jesus que, na verdade, não transforma ninguém. Porque as pessoas que querem um Jesus assim adaptável, saem do mesmo jeito que entrou. Sem mudança alguma no coração, sem transformação nenhuma de vida, mas viver uma experiência muito bacana naquela noite do culto. Mas a Bíblia nos chama de volta à origem. A origem do verdadeiro Jesus. Há um convite bíblico que nos é iluminado pelo Espírito Santo na Escritura Sagrada. E foi exatamente por isso que o apóstolo Paulo, e nós finalizamos na semana passada, falando do texto do apóstolo Paulo escrevendo a sua carta à igreja de Colossos, escrevendo aos colossenses, falando dessa verdade gloriosa de Jesus, uma verdade que é ampla, uma verdade que não pode ser reduzida a qualquer desejo e vontade pessoal. Uma verdade que não se adequa à subjetividade da cultura. E foi na semana passada que nós aqui também descobrimos juntos, se é que isso foi descoberta para você, que o Jesus não se amolda à cultura. Mas o Jesus que nós conhecemos na Bíblia é um Jesus de relacionamento. É um Jesus que injeta vida na vida do outro. É um Jesus que acolhe. É um Jesus que abraça. É um Jesus que se entrega e morre na cruz por amor a todos nós. Por isso, mais uma vez, no início dessa mensagem, diante do tema, Jesus o verdadeiro, quem é Jesus para você? Como você enxerga a figura de Jesus? É um nome familiar? Quando você ouve a respeito de Jesus, isso te traz alegria? Como aquele familiar querido que há tanto tempo a gente não vê, mas quando ele chega na casa, é tão bom. Aquele sorriso amigo,
quando compartilhado com os próximos, traz uma luz para dentro da existência da nossa realidade de vida. Quem é Jesus para você? Será que é apenas uma lembrança religiosa do passado? Lembra quando você vinha na igreja, quando você tinha compromisso, mas agora não. Quem é Jesus para você? É assim? Ou você o reconhece como o Cristo de Deus, o Messias, o Criador, o cabeça e reconciliador de todas as coisas? Quem é Jesus para você? É por isso que, mais uma vez, nós queremos retomar a palavra do apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Colossenses, no capítulo 1, dos versículos 15 a 20. Porque esse é um dos textos mais cristológicos da Bíblia. É um dos textos que mais descreve quem é Jesus, mas não um Jesus que se adequa à cultura, que se adequa a uma tradição. Não, ao Jesus verdadeiro. E neste texto, nós vamos descobrir verdades, 3 verdades. E você pode aí anotar, para você que gosta de guardar aquilo que o Espírito Santo fala no seu coração. Nós vamos falar a respeito de 3 verdades absolutas, que revelam a supremacia de Cristo sobre tudo e sobre todos. Se vocês bem se lembram, na primeira mensagem que nós pregamos aqui na semana passada, baseado neste tema, nós buscamos juntos definir quem é Jesus. Você se lembra disso? Nós aqui, inclusive, encontramos na Bíblia e definimos quem é Jesus. Nós vimos que o Pai definiu quem é Jesus, que os apóstolos definiram quem é Jesus. Até mesmo os inimigos, quem era contrário a Jesus, definiu quem era Jesus. E o próprio Jesus se definiu, dizendo ele mesmo: eu sou o 7, eu sou de Deus. Sai da boca de Jesus, anunciando-se como o pão da vida, a água viva, o pastor, o bom pastor, e tantas outras definições e identificações que nós temos a respeito dele. Mas na mensagem de hoje, o texto já está ali para nós, nós vamos ser convidados a reconhecer a supremacia de Cristo através desse profundo texto escrito pelo apóstolo Paulo. Porque nós queremos reconhecer a supremacia de Cristo. E esse é o tema dessa segunda mensagem. Reconhecendo a supremacia de Cristo. E o texto aos Colossenses nos diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Está falando de Jesus. As coisas visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Entendam a profundidade dessa verdade a respeito de Jesus. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. O apóstolo Paulo continua falando a respeito de quem é Jesus, dizendo o seguinte: Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste.
E continua: ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio, é o primogênito dentre os mortos. A palavra é primogênito e não primeiro. Há uma diferença entre essas palavras, e nós vamos aqui discorrer sobre ela. E o texto continua dizendo: para que em tudo tenha supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Será que essa passagem traz luz à verdade que precisamos saber sobre Jesus Cristo? Sobre quem é Jesus? Porque pela obra do Espírito Santo de Deus, nós podemos agora olhar para esse texto e juntos nós podemos aqui fazer 3 grandes afirmações sobre ele. Então se prepara para nós entendermos a supremacia de Cristo. Porque segundo o apóstolo Paulo, nós juntos aqui aprendemos que Cristo é o Criador de todas as coisas. Foi lá em Colossenses, acabamos de ler, o apóstolo Paulo esclarece para quem ainda tem dúvida, para quem ainda acha que a criação é fruto do acaso, que o homem originou de um animal, de um macaco, de que todo o universo é fundado por uma explosão que por acaso aconteceu. O texto bíblico joga por terra toda essa formatação da consciência humana, da intelectualidade humana, dos cientistas que querem excluir uma razão inteligente, uma causa inteligente para tudo o que foi criado. E é a própria Bíblia que nos revela, e o Espírito Santo hoje nos ilumina, nos ensinando a respeito de Jesus como Criador de todas as coisas. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1, nós temos uma verdade clara a respeito de Jesus. Está escrito: no princípio Deus criou os céus e a terra. É a verdade da palavra, Deus criando. E o de Deus. No princípio, Jesus criou. O vocábulo é bara. A palavra criar é bara, que significa uma criação advinda do nada. Deus criou a partir do nada, trouxe a existência. E nós aprendemos na palavra de Deus, em João capítulo 1, versículo 1, que no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Jesus é então a razão, a causa instrumental de toda a criação. Tudo foi criado por Ele e para Ele. E sem Ele, nada do que foi feito seria realizado. Nós aprendemos. E aprendemos mais, queridos.
O texto vai nos dizer que ele é a imagem do Deus invisível. O texto de Paulo aos Colossenses deixa isso bem esclarecido. E repito, disse a palavra, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas. A palavra grega, a palavra original usada aqui, é eikon. Eikon, que significa revelação exata. Então, quando o apóstolo Paulo anuncia a palavra que ele pensa para denotar quem é Jesus e o que ele fez, é eikon. Nele nós encontramos a revelação exata. Cristo não é apenas uma semelhança a Deus. Ele é, segundo o próprio apóstolo Paulo, a imagem do Deus visível. Deus se faz homem. Deus abandona o seu trono de graça e se faz homem na pessoa de Jesus. E por amor a nós, ele se entrega como homem na cruz do Calvário e morre pelos nossos pecados. Sofreu por nós, sentiu as nossas dores. Um Deus que abandona a sua majestade e grandeza e se torna visível por amor a nós pecadores. Contrário ao que muita gente pensa, Jesus não veio ao mundo apenas para falar sobre Deus. Ele veio para revelar o próprio Deus em forma humana. E é o texto de Hebreus, no capítulo de número 1, versículo 3, que vai nos dizer: o Filho é o resplendor da glória de Deus, e a expressão exata do seu ser. Nós ainda temos o texto de João 14, 9. Jesus dizendo, olha, quem me vê, vê o Pai. Para não deixar dúvidas sobre a sua supremacia, sobre a sua grandeza. Ainda em João capítulo 1, versículo 8, Jesus anuncia: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto ao Pai, o tornou conhecido. É Jesus quem disse: eu e o Pai somos um. Meus irmãos, em um mundo como o nosso, um mundo faminto, e faminto por referências, quem é a sua referência? Você se julga bom em alguma coisa que você faz? Quem é a sua referência? Em quem você se molda? O seu padrão comportamental está alinhado à figura de alguém? Nesse mundo tão estranho, repito, com pessoas famintas por referências, onde a todo tempo nós estamos buscando por representações de Deus, e nós olhamos para alguns líderes, e existem pessoas que adoram os seus líderes, tentando buscar uma representação de Deus, olha para o homem e acha
que aquela pessoa é Deus, que aquele ídolo esportivo talvez seja um Deus para alguém, o time de futebol, ou um objeto de desejo. As pessoas acabam adorando aquilo, porque é um mundo que busca por representações. Um mundo cheio de causas, cheio de filosofias, cheio de tendências, cheio de manias. Olhando para a palavra de Deus, nós somos chamados para olhar para Cristo e recepcioná-lo com alegria, mesmo que te doa. Reconhecer que Cristo é Senhor, mas se dobre à autoridade do nome de Jesus. Mesmo que você ache que vá perder alguma coisa, mas se é por causa de Jesus, o Deus Criador, Supremo, Excelso, Majestoso, vale a pena abrir mão de algo que te impede hoje. De reconhecer que Jesus é Supremo, Ele é Senhor, Ele é Salvador. O texto diz que Ele é o primogênito sobre toda a criação. O que seria primogênito, então? A gente precisa recorrer mais uma vez aos gregos. E como é interessante, porque Deus utiliza em sua palavra duas línguas, três na verdade, mas em especial duas línguas. O grego e o hebraico, e algumas vezes o aramaico, mas tanto o grego quanto o hebraico, as palavras nessas línguas, elas dão um entendimento mais profundo de significado em cada uma delas. Como, por exemplo, a palavra primogênito. Em grego, primogênito é protótokos. Protótokos. Primogênito. E contrário ao que muita gente pensa, primogênito não significa o primeiro criado. Quando o texto diz que Cristo é o primogênito sobre toda a criação, não fala simplesmente que Ele é o primeiro criado. Mas a palavra protótokos significa que essa pessoa, que Jesus, é o primeiro na posição que ocupa, é o primeiro em autoridade, nessa espécie de homem, Ele é o único. Este é o significado, o profundo, verdadeiro, da palavra primogênito. Então, se Ele é o primeiro, nesta condição de pessoa, de figura apresentada, um Deus que irrompe a realidade da eternidade e adentra o mundo temporal. Se Ele é o primeiro nessa condição, nós podemos reconhecer mais uma vez, porque a Bíblia diz isso. Ele, Cristo, é pré-existente. Antes de existir qualquer coisa, Ele já existia. Por isso, Ele disse, eu sou. A mesma frase dita por Deus lá na sarça ardente. Eu sou. Cristo Jesus é pré-existente. Ele já existia antes de todas as coisas.
O texto de João, capítulo 1, versículo 3, vai nos dizer: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Então, meus queridos, olha, é até mesmo uma questão apologética, ou seja, da defesa da nossa fé. Jesus não é parte da criação. Você entende a perspectiva do que eu estou dizendo? Jesus não faz parte de toda a criação. Porque foi Ele quem criou tudo. E mesmo o mundo contaminado e apodrecido pelo pecado, Deus se faz homem e vem nos resgatar de toda maldição, de toda perdição. Porque Ele é dono de tudo e de todos. Pense no mundo, imagina o mundo. Onde é que Jesus está? Nós temos o globo terrestre. Onde é que Jesus está? A nossa tendência, a nossa disposição mental, imagina um Deus dentro do mundo. Jesus está além. Jesus está além. E estando além, Ele se torna o Emanuel. É um Deus criador que vem e adentra o mundo e se faz como nós para nos resgatar da morte eterna. Ele é a origem da criação. Por isso eu quero que vocês reparem nos slides seguintes. Repare nas 3 posições, ou são posições que se destacam como pré-posições. As professoras, o pessoal da pedagogia presente, os professores de português podem nos ajudar. Porque nós temos 3 preposições usadas por Paulo em referência a Cristo. Diz, nele, por ele, põe no próximo slide, para ele. 3 preposições que fazem uma grande diferença. Porque Cristo é o início, porque nele. Cristo é o meio, por ele. E Cristo é o fim, para ele. 3 verdades que se destacam somente na figura de Deus, de Jesus. Ele é o início, é o meio e é o fim de todas as coisas. Ele é a origem. Ele é um instrumento da criação. E Ele é o destino de tudo que existe. Será que você consegue assimilar na sua vida? E reconhecer que Jesus Cristo é supremo? Que as mesquinharias desse mundo não são nada. Os nossos problemas mais profundos, aquilo que toma a nossa consciência diante da grandeza e do amor de Jesus, não é nada. Um Deus que não se limita ao mundo, que está além de tudo. Ele não está somente além do planeta Terra, Ele está além de todo o universo, irmãos.
Vocês conseguem identificar a grandeza suprema desse Jesus? Quando nós olhamos para o texto de Romanos, no capítulo 11, versículo 36, nós encontramos a seguinte verdade: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Ainda em Apocalipse, no capítulo 22, versículo 13, o próprio Jesus, o pré-existente, o Criador, governador e sustentador de todas as coisas, diz: eu sou o Alfa, a primeira letra do alfabeto grego, Alfa. Ele está dizendo, eu sou o início. Eu sou o Alfa e o Ômega, a última letra do alfabeto grego. Eu sou o início e sou o fim. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Então preste atenção, se Cristo criou tudo, criou até você, então o sentido da sua vida só pode ser encontrado em quem? Só em Jesus. Não adianta correr, não adianta fugir, não adianta tentar racionalizar as nossas escolhas. Todas as coisas, a felicidade da nossa vida, a bondade da nossa vida, o sucesso, a expectativa de um futuro abençoado, só acontecerá se convergirmos para Jesus. Porque o que o mundo sem Jesus dá, oferece e tenta te seduzir, é coisa passageira. Vai passar, assim como os anos passam. Os cabelos embranquecem. A barriguinha começa a aparecer também. Pneuzinhos do lado. Barba branca. Neste mundo tudo se deteriora. Mas em Cristo, tudo se faz novo. Em Cristo, vidas são transformadas, casamentos são revigorados, vitalidade. Casais se programam para um futuro. Busque Jesus e traga para a sua caminhada de vida, para a sua história. E permita que a sua vida seja transformada por Ele. Porque nós aprendemos que nele tudo subsiste. Tudo subsiste. Porque até mesmo a criação, ela não se mantém, entenda isso, por leis autônomas da natureza. Existe algo chamado providência divina. Tudo se mantém no lugar devido à providência. Deus providenciou tudo, milimetricamente. Tudo está preparado. Ele abençoou de tal forma que nos presenteou essa realidade de mundo com a sua provisão, com a sua providência. O vento que sopra, a chuva que cai, o sol que nos aquece, a distância entre as estrelas, a distância entre o sol e a terra, tudo providenciado, e qualquer alteração promoveria a destruição desse planeta.
Mas Deus organizou e deixou tudo pronto. A gravidade, as órbitas, o equilíbrio, tudo providenciado por Deus. Tudo sustentado pela vontade soberana de Cristo Jesus. Ah, irmãos, nele tudo subsiste. Quantas vezes a nossa vida pareceu caótica? Você já esteve desesperado por alguma situação? Será que tem alguma coisa hoje que te aflige? Tem alguma luta hoje que você se acha incapaz? Você não vê solução? Quantas vezes isso aconteceu? Sabe, esse mesmo Jesus que sustenta todas as coisas, que sustenta o universo, é Ele que diz: eu sou contigo. Qual é a sua luta? Quando Jairo, a Bíblia diz, um dos religiosos, um dos fariseus, tinha uma filha que estava à morte. Ele era um religioso. Quando ele ficou sabendo que Jesus estava entrando na cidade, ele corre até Jesus e se joga, se derrama aos pés de Jesus. Um homem respeitado na cidade, um dos principais da sinagoga. Jesus olha para ele, e o texto diz: Jesus foi com ele. A fé daquele homem na supremacia de Jesus mudou o caminho de Jesus. Olha só, parece até heresia, né? Mas mudou o caminho de Jesus. Jesus estava indo na direção, de repente um homem de joelhos aos seus pés. Jesus, ela é em casa, minha filha está à morte. Vamos lá, Jairo, vou com você. Onde fica a sua casa? Jesus foi com ele. A fé de um homem mudou a direção de Deus. Jesus foi com ele. Uma mulher com fluxo de sangue, depois de 12 anos sofrendo. Há quanto tempo você tem a sua luta? Depois de 12 anos com fluxo de sangue, ela se escondida no meio da multidão, se abaixa e toca na orla das vestes de Jesus. Naquela hora Jesus diz, sem saber quem foi: de mim saiu poder. A fé de uma mulher, ao tocar na orla das vestes de Jesus, a fé dela moveu o coração de Jesus, ao ponto dele dizer, de mim saiu poder, porque aquela mulher, quando tocou, foi curada de 12 anos de enfermidade. O mais interessante, uma curiosidade, é que os mestres de Israel, e Jesus era um dos mestres, ele era chamado de rabi, mestre. Jesus tinha discípulos. A orla das vestes dos rabinos, pela tradição, eram bordadas com versículos da palavra de Deus. A tradição, e você vê em Levítico, essas verdades a respeito de toda a indumentária do sacerdote, dos mestres, dos rabinos. Havia uma tradição de se costurar bordando frases da palavra de Deus. E essa mulher, mesmo sem saber, ela vai e, mal sabendo que ela estava em contato com a palavra viva. Jesus, Deus, supremo Criador de todas as coisas.
Quantas vezes você disse: eu não consigo, eu sou assim, não mudo, meu problema nunca vai ser resolvido. É esse Jesus, é esse Criador, que está disposto a te abençoar, a te curar, a restaurar a sua alegria, a trazer de volta o seu sonho, para que, segundo a vontade dEle, se realize para a glória dEle. Se Cristo criou todas as coisas, mantém todas as coisas, Ele não pode ser ignorado por nós. Não pode ser relativizado como o mundo quer fazer. Não pode ser substituído. Porque Ele disse que não é apenas o início. Ele é o centro, Ele é o fim de todas as coisas. Caminhando para o final, nós aprendemos que Cristo é a cabeça de todas as coisas. Cristo é a cabeça. Em Colossenses capítulo 1, versículo 18, nós temos essa verdade descrita para nós. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o primogênito e o primeiro dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Então, Cristo é a cabeça da igreja. Se Ele é a cabeça da igreja, então Ele é a fonte de autoridade para todos nós. Assim como o nosso corpo depende do cérebro, nós dependemos da cabeça que é Cristo Jesus. Precisamos dele para viver, precisamos dele para pensar, precisamos dele para agir. E quando nós olhamos para essa nossa realidade, para essa nossa convivência, a igreja não é uma organização humana, meus queridos. Lê do engano. A igreja não é uma instituição humana, que tem um símbolo que é Jesus. Não. Nós sabemos e precisamos repetir: a igreja é um organismo vivo, tendo Cristo como o comando vital dela. Por isso eu te pergunto: quem de verdade governa a sua vida? É você mesmo? Ou é Jesus? Quem governa a sua vida? Quem governa as suas decisões? Quem governa o seu coração? Quem governa a sua cabeça? É Cristo? Ou é você mesmo? São os livros que você leu na faculdade? São os conselhos que você recebe de uma pessoa qualquer? Quem governa as suas ações? Porque nós reconhecemos aqui hoje que Jesus Cristo, de fato, Ele é o princípio. Ou seja, Ele é aquele que dá origem a tudo o que existe. E é exatamente por isso que Ele tem primazia na igreja. Não só na igreja, mas em toda a criação. Porque Ele é o primogênito dentre os mortos. O primogênito. O primeiro dos que voltaram. Olha, Cristo ressuscitou. Ele é o primogênito dentre todos os demais. A igreja que um dia irá para a presença dele nos ares. Cristo venceu a morte. Uma pausa para a sua reflexão. Jesus não é apenas um evento lá do passado. Ele está vivo e vai voltar. Se voltar hoje, ainda hoje,
Você vai com Ele? Ou você continua se rebelando contra a vontade de Jesus, contra a palavra de Deus, não reconhecendo a supremacia de Jesus? Qual será o seu destino eterno se Cristo voltar hoje? Num tempo em que o medo da morte é tão forte, Jesus venceu a morte. Ele nos convida a viver com esperança, porque a vida eterna já começou para aquelas pessoas que estão unidas a Jesus Cristo. Você está unida ao Senhor, você está andando nos caminhos do Senhor, a vida eterna já começou para você. E isso, queridos, para que em tudo Ele tenha supremacia. Em todas as coisas, que Ele seja considerado soberano, excelso, supremo. O pecado corrompeu a criação, mas Cristo nos resgata, mediante o seu sacrifício e a nossa fé, de que Ele é o único e verdadeiro Redentor, reconciliador, porque Ele, segundo a palavra, habita na plenitude, toda a plenitude pertence a Ele. Ele tem a totalidade dos atributos divinos: bondade, amor, cuidado, prontidão. Se você quer se reconciliar com Jesus, você tem uma oportunidade hoje. Afinal, Ele nos convidou para este ministério, para que os crentes assumissem o ministério da reconciliação, dado a nós por Cristo Jesus, para que tenhamos paz mediante o sangue derramado na cruz do Calvário, para que tenhamos o perdão dos nossos pecados, recebendo Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Uma paz que Ele nos dá, mas que fique claro, uma paz que não significa ausência de guerra, mas a presença de um relacionamento, para que na hora da luta, saibamos que Ele está sempre conosco. O Senhor dos Senhores, vitorioso nas batalhas, Ele está sempre conosco. É essa supremacia, finalizando essa mensagem, é essa supremacia que transforma tudo. O apóstolo Paulo disse: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Então não se esqueça, Cristo é o Criador, tudo existe por Ele e para Ele. Não se esqueça, Cristo é a cabeça, tudo é sustentado e governado por Ele. Guarde no seu coração, Cristo é o reconciliador, porque tudo será restaurado por Ele. Compartilhe com todas as pessoas. Nada no universo escapa ao alcance da soberania de Cristo Jesus. Nada. Nada. Aquilo que está no mais profundo do seu coração, que só você julga saber, nada escapa à soberania de Cristo Jesus.
por isso, uma pergunta decisiva. Cristo já é supremo em sua vida? Você pode responder para Deus. Você pode responder para o Espírito Santo que está incomodando o seu coração agora. Essa tua impaciência é obra do Espírito Santo. Para você que dispersou da mensagem, não adianta fugir. O Senhor te conhece. Agora você o reconhece? Você se submete a Ele? Você reconhece que Cristo é Criador? E nesse momento você tem a oportunidade de fechar os seus olhos. Você pode orar pela vida dessa pessoa que está do seu lado. Nós estamos numa igreja, e este é um lugar de nos colocarmos na presença de Deus. Você reconhece que Cristo é a cabeça, então se submeta à vontade dEle. Você reconhece que Cristo é o reconciliador, então renda-se à cruz e receba a paz em Deus. A palavra do Senhor afirma que o mesmo Cristo que sustenta o universo, Ele deseja sustentar o seu coração, deseja cuidar da sua vida. O mesmo Cristo que venceu a morte, quer viver em você, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Por isso ore ao Senhor, porque hoje Ele te pergunta novamente: e vocês? Como um dia perguntou para Pedro: quem vocês dizem que eu sou? Quem? Que a sua resposta seja a mesma que Pedro deu para Jesus: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Se você nessa noite está disposto a receber Jesus em sua vida como o supremo Senhor e Salvador, eu quero incentivá-la a erguer uma de suas mãos, reconhecendo e recebendo Jesus Cristo em sua vida. Há alguém nessa noite que não tem Jesus ainda como seu Senhor, não o declarou como seu único e suficiente Salvador? Levante uma de suas mãos. É um sinal simples para que possamos orar pela sua vida. Mas se você julga já ter conhecido e recebido Jesus, mas está afastado do Senhor e precisa se reconciliar com Jesus, o Cristo Supremo, se há alguma coisa na sua vida que te impedia de voltar para os caminhos do Senhor, e nesta noite você, de coração limpo, puro e sincero, deseja então testemunhar para a igreja, levantando as suas mãos aos céus, voltando para os caminhos do Senhor Jesus, você pode fazer isso agora também. Erga apenas uma de suas mãos e abaixe. A igreja vai orar por você. Há alguém? Você está se reconciliando com Jesus,
Levante uma de suas mãos. Há alguém nessa noite? Você está preso, está presa a alguma coisa deste mundo. Isso pode te levar para o inferno. Talvez de boa vontade você esteja indo para o inferno. Não reconhecer, não se render, não se dobrar à autoridade de Jesus, é ir de forma intencional para a perdição eterna. E a decisão é sua. Ah, quem dera se eu pudesse fazer algo por você. Ah, mas se trata de uma decisão pessoal. E se você pessoalmente quer se dobrar à autoridade de Jesus nessa noite, nós queremos te dar mais uma chance nesta noite. Levante uma de suas mãos. Apenas uma de suas mãos. Há alguém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Pode abaixar a sua mão. Peço à irmã Ivone que traga ela até aqui para nós orarmos pela vida dela, irmã. Há mais alguém que queira receber a Jesus Cristo em sua vida como um único e suficiente Salvador? Há alguém que queira retornar para os caminhos do Senhor, voltar a ter comunhão com Jesus? Você pode se juntar a essa mulher de fibra, de coragem, hoje liberta por Cristo Jesus. Há mais alguém? Levante uma de suas mãos e venha. Venha, não tenha medo, não tenha vergonha. Eu convido a nossa equipe de louvor, aqueles que estão presentes, a virem até aqui. Nós vamos adorar a Deus e vamos orar juntos. Eu não sei se você já fez uma oração de entrega. Algumas pessoas talvez não se sintam encorajadas a virem à frente, a levantarem as suas mãos. Mas, quem sabe, o Espírito Santo tocou o coração dessa pessoa e ela recebeu, se reconciliou com Jesus. Se você está nessa situação, você pode também fazer uma oração ao Senhor, entregando a sua vida ou retornando para Jesus. Nós vamos orar com você. Qual é o seu nome? Gislaine, Gisele. Nós vamos orar a Deus pela vida da Gisele. E a Gisele conosco vai fazer uma oração juntos, uma oração de entrega a Jesus. Eu convido toda a igreja a se colocar em pé. E para que a Gisele não esteja sozinha, eu convido você a repetir também esta oração. Se você sente seu coração tocado e quer vir aqui também estar ao lado da Gisele, você pode sair do seu lugar. Você que é mulher de Deus e sente, eu preciso estar ao lado dessa mulher, você pode vir até aqui também. Vamos juntos, todos, repetir esta oração, juntamente com a Gisele. Repita. Senhor Jesus, nós ouvimos a Tua palavra. E nessa noite, Cristo amado, eu te declaro como Senhor da minha vida. Pai querido, nesta noite, eu recebo Jesus em minha vida. E declaro que Jesus Cristo é Deus. Que Jesus Cristo é Senhor. Por isso, Deus querido, eu confio a minha vida ao Senhor. Me ajude nos meus passos. Que o Teu Santo Espírito continue realizando a obra de convencimento do pecado, da justiça
e do juízo, para que eu, de forma verdadeira, ande de acordo com a vontade do Senhor. Jesus, eu te recebo em minha vida, para a glória do Deus Pai. Eu te agradeço pela salvação e pela vida eterna. Por isso eu oro, neste nome de poder e glória, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Receba o abraço das irmãs. Que Deus te abençoe. Receba o cuidado da igreja. E ainda em pé, nós vamos louvar a Deus, agradecendo ao Senhor, ao Jesus verdadeiro, que nos abençoa, que nos liberta, que nos salva. Que Deus te abençoe. Que a sua semana seja de bênção e de vitórias. Uma semana repleta da presença do Espírito Santo. Que possamos ir em paz, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus. Para Ele são todas as coisas.
Senhor, por tudo que o Senhor nos revelou nesta noite. E que a nossa semana esteja sendo cuidada pelo Senhor. Para o Senhor, pelo Senhor, todas as coisas, ó Deus, nós rendemos. Que o Senhor receba toda a glória, todo o louvor, hoje e para todo sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe.